Alô, galera legal. Sejam todos bem-vindos novamente aí à aula do professor Alan. Então, hoje nós estamos aí com uma turma legal, né, do Celso Charuli e nós vamos trabalhando aí com sistemas lógicos programáveis, ok? Vamos aguardar alguns minutinhos aí para estar iniciando a atividade, tá bom?
Boa noite, galera legal. Sem mais demoras, vamos estar iniciando aí as nossas atividades aí. Então, sejam bem-vindos aí, pessoal do Celso Charuri. Hoje estamos aí com a UC Controlador Lógico Programável, ok? Certo? Então, nós temos aí, ó, sistemas lógicos programáveis. Uma matéria bastante legal aí de se trabalhar. E sem dizer também que a parte de automação, ela está bastante envolvida aí na indústria. Então, dando um exemplo para vocês, nós temos aí tanto a parte de sistemas lógicos programados, como o inversor de frequência. Então, teoricamente, a função básica da automação é aumentar a produção, reduzir a perda de matéria-prima, certo? E trabalhar com a mão de obra qualificada, ok? Certo? Teoricamente, ela é utilizada, né, no sistema de produção para alcançar as metas, né? Certo? Seja diária, mensal, semanal. Ok? Certo? Então, essa é a função básica aí da automação industrial, que envolve o controlador lógico programável, também conhecido como CLP ou PLC, certo? Que você vai desenvolver nós temos diversas marcas, né, de CLP. Aí você tem a parte de software e hardware. É uma coisa interessante que, como nós temos que trabalhar nessa parte de automação, tem que ter um inglês básico técnico. Então, seria o quê? Por exemplo, nós temos entradas e saídas, que é conhecido entrada como input e saída como output. Entendeu? Certo? Às vezes você tem que verificar se o programa está rodando, que é o run, certo? Ver se ele está parado, que é stop, ok? Certo? O temporizador é chamado de timer. Então, a gente tem, por exemplo, dando um exemplo para vocês, nós temos um temporizador chamado TON, T-O-N, significa Timer on Delay, que é apenas no tempo. Então, você vai energizar ele, contar um tempo e depois que ele vai fazer o acionamento. Então, determinadas siglas nós temos que aprender. Então, quando você vê o open é o aberto, né? O close é fechado, ok? Certo? Muito legal essa matéria de trabalhar. Muito legal de você trabalhar com CLP, com inversor de frequência. Então, na verdade, é um conjunto geral que forma essa parte da automação industrial. E aí, o professor aí vai estar dando uma demonstração aqui para vocês. Aqui de praxe, vocês já sabem já, ó. A nossa C vai do dia 10 do 10 até dia 11 do 12. Então, tem um tempinho legal para a gente estar trabalhando, ok? Aqui vocês já estão acostumados, primeiros passos, comunicação, vem aqui em comunicação, verifica aqui, ó, os fóruns. Então, a gente tem um fórum aqui, ó, de partida triângulo em ladder, ok? Certo? Então tá aí, ó. Um controlador lógico programável, que é o CLP, né? Definido aí pelo IEC. IEC aí é uma norma aí, né? Certo? Como sendo um sistema eletrônico operado digitalmente projetado para ser utilizado em ambiente industrial. Possui uma memória aí, né? Certo? Programável para armazenagem interna de instruções que são orientadas pelo usuário, o qual implementa funções específicas, tais como lógica, sequenciais, como em combinação, com timer, que temporização, com contadores, com parte aritmética, através de entradas e saídas, que também, que eu falei para vocês, que é conhecida como input e output, ou analógico. Que a gente tem uma certa diferença em sistema de automação industrial. Você vai ver a parte
digital e analógico. O que é o digital? Você pensa que na linguagem computacional seria o 1 e o 0, entendeu? Um monte de 1 e 0. E o que significa esse 1 e o 0? A gente fala que é nível alto e nível baixo. Não, ainda não entendi, professor. Teoricamente, seria o seguinte: você imagina, por exemplo, que você tem uma lâmpada ligada, seria nível 1. Uma lâmpada desligada, seria nível 0. Legal, né? Bem fácil de trabalhar. E aí você leva isso para o motor, por exemplo. Motor está ligado, nível 1. Motor está desligado, nível 0 ou nível baixo. Ok? Certo? Então, vários tipos de máquinas ou processos. Aí tá aí, ó. A linguagem ladder é muito utilizada na programação de CLPs, né? Essa ladder, eu vou estar falando aqui numa apresentação que eu fiz para vocês, mas você imagina que o significado dela é escada. Ladder é escada. Escada faz uma simulação daqueles comandos elétricos que nós estamos acostumados, lembra? Que é da área industrial, comando de partida direta, direto com reversão, estreito triângulo, que é aqui o caso. Entendeu? Certo? Então, aquele sistema de comando com contato aberto, contato fechado, bobina, é o que a gente utiliza aqui também, ok? Então, essa linguagem LED é muito utilizada, né? Certo? E é uma linguagem gráfica baseada em relés e contatos elétricos para a realização de circuitos de comandos de acionamentos, né? Por ser a primeira linguagem utilizada pelos fabricantes e é muito difundida aí, né? Ok? Então tá aqui, ó. Utilizando o software da Codesys disponibilizado na biblioteca ou qualquer outro software para a programação em ladder, elabore um programa aí de partida estrela triângulo do motor, né? De 10 CV. Poste o programa aqui no ambiente virtual, junto com o desenho do diagrama de força e de comando de partida. E também uma tabela com o que for utilizado, entrada e saída. Depois eu vou estar auxiliando vocês nessa atividade aqui. Bem fácil de fazer, tranquilamente aí. Ok? Certo? Então, participação do fórum, né? Que a gente pode estar utilizando aí. No caso aqui, é uma partida de seis triângulo em ladder, né? Pessoal, vocês podem estar acessando aí como material de auxílio aí, o meu site, que é o www, né? Certo? É profeletrica.com. Então, aqui, ó, por exemplo, eu entrando aqui no site, ponto, olha lá, profeletrica.com. Vou aumentar aqui para vocês verem, ó. Olha lá, profeletrica.com. Aí o que que você faz? Você vai entrar aqui no site e vai lá embaixo, na parte de primeiro, né? Que é o que está solicitando da ligação estreito-triângulo. Então, aqui, ó, você seguindo, deixa eu minimizar aqui, lá, que é a partida direto com reversão, direto com reversão. E nós temos aqui estreito-triângulo, ó. Vou dar uma piada aqui para você, ó. Partida estreito-triângulo, ok? Certo? E aí você pode estar utilizando aí, né, esse esquema aí para a solução da situação de aprendizagem ou do nosso fórum, ok? E aí o professor vai fazer um passo a passo para você. Dando continuidade aqui, então, aí o partirista triângulo aqui em grafo 7, né? Redes industriais. Então, redes industriais aqui, o que que você pode estar fazendo aqui, ó? Você pode estar vindo também aqui no site do professor Alan. Continua, ó. Pegou aqui, eu vou lá para o final, ó. Redes, olha lá, ó. Olha lá. Redes industriais aí, ó. Então, no nosso aqui, ó, redes industrial, rede Ethernet industrial.
As redes Ethernet permitem protocolos industriais, é uma das mais utilizadas. Por que que ela é mais utilizada? Você imagina o seguinte, que ao invés de você ter aquele vários quantidade de equipamento, certo? Para fazer a função lá da sua fábrica, o que que você faz? Você passar utilizar vários cartões num CLP, por exemplo. Quando você utiliza a rede Ethernet, você imagina que você trabalha com cabo RJ45, aquele que você conhece lá da internet, que interliga seu computador lá do seu CPU com a internet. Então, é aquele cabo. Aí a gente trabalha com esse cabo aí, que é o sistema Ethernet. Aí você imagina que eu vou ligando um equipamento para outro equipamento, para outro equipamento. Então, primeiro, quantidade de cabo faz o quê? Diminui. Quantidade de cartão no CLP diminui. E o meu controle e confiabilidade é maior, entendeu? Que eu trabalho com a rede Ethernet. Beleza? Certo? Só que aí, no caso, aquele cabo ele funciona. Só que quando a gente trabalha já numa área mais industrial e tudo mais, é um cabo reforçado, ok? Certo? Aqui então nós temos aí rede Profibus, entendeu? Rede Ethernet. Ethernet é a que manda mais no mercado, ok? E falando aqui de sistema supervisório, que o professor Alan vai estar passando para vocês aí na apresentação. Sobre o sistema supervisório, muito legal. Então, o sistema supervisório é o seguinte: você imagina que você fez o controle lá de uma esteira. Nós chamamos de embaladora, por exemplo. Nas indústrias, toda que é indústria tem embaladora. Embaladora, você imagina que você vai pressionar um botão, vai ligar, um botão para desligar e um potenciômetro para controlar a velocidade, ok? Ou uma esteira selecionadora de peças. Aí qual que é o detalhe? A maioria do CLP, ele com o tempo, ele teve uma inovação em tecnologia que só tinha um CLP. Aí o que que eles fizeram? Colocaram um negócio interligado com o CLP, certo? Um equipamento chamado o quê? IHM. O que que é IHM? A IHM é a interface homem-máquina. O que é isso, professor? Você imagina que é o funcionamento lá da sua esteira, você está vendo na tela da IHM. E aí você tem a possibilidade de aumentar a velocidade, diminuir a velocidade, aumentar a temperatura, diminuir a temperatura, certo? Verificar os sensores se está no bom funcionamento ou não. No caso, já levando para um controle de malha de aquecimento aí, a gente trabalha com sensores de temperatura, válvulas, controlador de pressão, de vazão, entendeu? Certo? Então, acionamento aí de segurança da caldeira e assim sucessivamente, né? Legal, não é? Então, é o seguinte, nós temos esses fóruns, que é Estrela Triângulo em Leder, né? Em Graph7, né? Em redes industriais e sistemas supervisórios, ok? Certinho? Então, beleza. Participa dos fóruns aí que vai estar valendo nota também. E aí nós vamos aqui, ó, explicando a nossa situação de aprendizagem. Na situação de aprendizagem aí, ó, desenvolver um programa controlador lógico programa, que é o CLP, né? Certo, né? Para controle de malha de água com tanque de cozimento. Água significa o seguinte: você imagina que essa água, pessoal, tem que ser reservada. Ela tem que ficar no negócio, no equipamento, certo? No reservatório que nós chamamos de tanque. Quando você trabalha, pode ser com água, com chocolate, com cerveja, que é beba com moderação, né? Com suco, né? Tudo que é líquido, quando ele vai para o tanque, nós falamos que ele tem nível mínimo e nível máximo, ok? Então, já de cara, você já coloca aí que eu preciso ter um nível mínimo, um sensor de nível mínimo e um sensor de nível máximo. Para quê, professor? Por causa do seguinte, porque senão, se você não tiver o sensor de nível máximo, vai vazar. Pelo ladrão lá vai pegar e sair a água, o chocolate, a cerveja e assim sucessivamente. Vai derramar, né, teoricamente.
Você já viu lá na caixa d'água da casa da residência normal que coloca uma boia lá dentro? Na hora que enche, ela trava lá, né? Certo? A pressão tá alta demais, ela estraga, né? Mas você imagina que a boia ela faz um controle. Então, na hora que ela diminui o nível da caixa d'água, abaixa o nível de água, ela libera a água. Na hora que ela sobe, ela fecha a válvula e tenta evitar a passagem de água. No nosso caso, a gente utiliza o quê? Nível mínimo e nível máximo. Pessoal, poderia utilizar a boia nível inferior e boia nível superior? Poderia. Só que determinados alimentos não vai aceitar você estar colocando essa boia. Que ela é grandona, tal, pode ter sujeira. O que que a gente faz? Utiliza aí os sensores. Sensor de nível mínimo, que ele é pichotinho assim, né? Certo? E sensor de nível máximo, ok? Nível máximo vai estar evitando de derramar lá o produto, né? E o nível mínimo evita que queime a sua bomba, porque a bomba, ela não pode funcionar sem líquido, senão ela vai queimar, entenderam? Certo? Então é o seguinte, ó, é desenvolver aí um programa aí no CLP, certo, né? Para o controle de malha de água com o tanque. E aí ele fala também para tá acionando aí, né? Tá descrevendo umas entradas e saídas que a gente vai utilizar. Lembrando que pode ser chamado de input e output. Então, para desenvolver o programa aí, né? Em Ladder, você deverá executar os seguintes passos. Acionar o botão Start para ligar, botão Stop, parada, ok? O ciclo funciona do seguinte modo: controle de vazão, que é o nível, né? A bomba 1 insere água até chegar ao nível máximo, aí você tem um sensor, ok? Certo? Quando baixar o nível, chega no nível mínimo, liga a bomba novamente. Tem a temperatura, que aquece o produto, certo? Após começar a encher o tanque com água, atingir aí o sensor 2, estando a temperatura inicial da água abaixo de 11 graus, a resistência aí são ligados. Após atingir a temperatura de 12 graus, é controlada pelo sensor de temperatura. As resistências são desligadas e ligadas novamente quando a temperatura baixa, né? O ciclo é encerrado, né? Quando a água estiver abaixo de 0,02, né? Ok? Certo? Beleza? Muito legal de fazer essa tarefa aí. E aí, o professor Alan, o que que ele fez? Desenvolveu uma apresentação aqui para vocês, ó. Então tá aí, ó. Nosso desafio: desenvolver o programa do controlador lógico programável para o controle dos equipamentos da malha de água do tanque de cozimento. Nesse projeto, nós vamos fazer aí, né? Vamos explorar o desenvolvimento do programa que, né, o software que a gente vai estar trabalhando, do controlador lógico programável para controlar os equipamentos de malha de água e do tanque de cozimento. Ok? Desculpa. Introdução. Aqui abordaremos os conceitos básicos do CLP, a sua importância no controle e automação industrial. Beleza? Certo? O que é o CLP? O CLP, os controladores são controladores programados, né? Comumente conhecidos como CLP ou PLC, que é a mesma coisa. São equipamentos que buscam atender às necessidades das linhas de montagem industrial, sem precisar fazer grandes alterações elétricas ou mecânicas.
Os motivos que levaram o CLP a alcançar um patamar elevado nas indústrias são diversos. Por exemplo, alta confiabilidade e facilidade de manutenção. Legal, né? Então, nós temos aí controladores lógicos programáveis aí, certo? Da série SLC 500. Aí aqui nós temos um controlador Compact Logix, certo? Aí aqui, ó, por exemplo, isso aqui é uma rede Ethernet. É como eu falei para vocês aqui, ó, o cabo vem, interliga aqui no servo drive, que é para controlar a velocidade. Temos aqui o nosso CLP. Essa daqui é IHM que eu falei para vocês, ó. Aqui é outra IHM. Aqui é outro CLP. Esse aqui são os cartões, tá? Esse aqui é um CLP de grande porte. Aí, ó, ES ou I/O, quando você vê, é entrada e saída. Tem outro terminal gráfico aqui, né? Que no caso a gente está trabalhando com a IHM, né? Que eu falei para vocês. E aqui tem um inversor de frequência que você consegue aumentar a velocidade ou diminuir a velocidade. E aqui você tem um switch que você pode estar interligando vários equipamentos, ok? Objetivos do projeto. Explicaremos os principais objetivos do projeto, que incluem otimizar o processo de controle dos equipamentos, aumentar a eficiência e reduzir os custos. Lembra que eu falei para vocês que esse é um dos principais objetivos aí na parte de automação, ok? Então, qual seria o objetivo essencial aí da automação aí? Melhorar a eficiência, a produtividade, a qualidade e a segurança dos processos industriais, por meio da substituição ou aprimoramento das operações humanas por sistemas automatizados. Ou seja, a inovação e tecnologia não para, pessoal. Enquanto estamos conversando aqui, ó, já tem equipamentos novos com tecnologia para para terem aí uma parte envolvida na residência, no comércio, na indústria e, vamos dizer, bem próximo aí na questão supermercado, posto de gasolina. Às vezes você está inserido aí nessa parte de tecnologia e não está vendo. Aumento da produtividade. A automação permite que as tarefas sejam realizadas mais rapidamente e de maneira consistente, resultando em maior produção e um período de tempo mais curto. Exemplo disso, básico, tirando a indústria aí, quando você vai nos supermercados aí, já de médio e grande porte, você vai ver que está sendo reduzida a quantidade de caixas de pessoas que fazem ali pega o seu produto ali, né? Passam na leitura e depois faz a cobrança sua, né? Você quer cartão de débito ou crédito? Então, beleza. Ah, não, é dinheiro. Então, o que que acontece? Só a questão do dinheiro que não, né? Mas esses terminais que envolvem inovação e tecnologia no supermercado, você vai. Isso já está em vários supermercados de médio e grande porte. Então você vai passar, né, ali na fila do caixa, em vez de você pegar aquela fila enorme, você vai direto ali, numa fila menor, pegar os produtos você mesmo, certo? Vai pegar os produtos, faz a leitura do produto, tem um total, aí ele vai perguntar para você, você quer débito ou crédito? Aí você passa o seu cartão, faz a cobrança e sai normalmente do supermercado. Tá vendo aí o objetivo, né? Atender a diversos objetivos, né? Certo? Incluindo aumento da produtividade, que é esse caso aí, ó. Certo? Resultando em maior produção em um período de tempo mais curto. Outro exemplo, se você tem carro e moto, já tem diversos atacadão, atacarejo da vida aí que você encontrar.
diversos, né, postos de gasolinas aí que tem já de médio a grande porte, tem esse sistema também. Aí ele é chamado de autoatendimento. Aí para que é isso? Por exemplo, você vai lá com seu carro, sua moto, abastece, e aí você vai ver que tem, por exemplo, cinco sistemas de atendimento lá. Só um que tem uma pessoa para fazer ali ainda o atendimento antigo, e o restante é tudo autoatendimento. Você chega lá com um cartãozinho, que o rapaz que abasteceu vai te dar um cartãozinho. Aí você passa esse cartãozinho, dá o valor, por exemplo, R$ 100. Colocou R$ 100 de gasolina. Chegou lá, você passa o QR Code, ou o RFID, que é o quê? Ou seja, faz uma leitura ali nesse sistema de inovação e tecnologia, passa o valor ali, você passa seu cartão de débito ou crédito. Entenderam? Certo? Então, às vezes, você está inserido nessa tecnologia e não está nem percebendo. Determinadas cidades e estados, pessoal, já não tem mais o cobrador de ônibus. Foi substituído por um sistema automatizado com inovação e tecnologia, onde a pessoa antigamente só pegava uma carteirinha. Ou, vamos dizer, um negócio, um cartãozinho chamado City Pass, um bilhetinho. Hoje tem tecnologia que você vai aproximar ali uma carteirinha e vai fazer a leitura lá e liberar a catraca. Hoje tem a possibilidade de você utilizar seu cartão de débito e crédito, certo? Para estar fazendo a passagem sua do cartão. É lógico, pessoa, mas isso não tem na minha cidade. Logicamente, isso aí é gradativamente que vai acontecendo. Hoje, quando você vai fazer determinadas empresas, não são todas, mas hoje, quando você vai fazer o seu registro da carteira de trabalho, é digital, galera. Hoje, a carteira de trabalho, a carteira de habilitação, CNH, é digital, entendeu? Certo? Então, ou seja, estamos partindo para era, nós estamos que nós chamamos de indústria 4.0, partindo para indústria 5.0, ok? Então, aumento da produtividade, redução de custos. A automação industrial pode levar a redução de custos operacionais, incluindo mão de obra. Exemplo, infelizmente, os cobradores de ônibus, todos, né, foram alocados para outra área, um, infelizmente, foi mandado embora. Por quê? Porque entrou com um sistema automatizado, ok? Dando outro exemplo, o professor trabalha com a parte de automação residencial, que a gente chama de domótica. Então, você imagina que hoje nos prédios estão sendo inseridos o que a gente chama de portaria remota. O que é essa portaria remota? Você imagina que o cidadão vai chegar ali no prédio, vai entrar ali no seu apartamento, ou ele faz a leitura de biometria, que é digital, ou pela face, ou ele pega um cartãozinho e passa lá no sistema de leitura, ou ele digita uma senha. Liberou ali, tem uma fechadura elétrica. Libera a fechadura elétrica, ele entra, tem uma câmera aqui, ele vai pegar e vai digitar o número do apartamento dele e uma senha e faz a liberação novamente de outra fechadura elétrica. Geralmente é assim, tem duas portas, a primeira porta e a segunda porta. E aí, o que infelizmente aconteceu com a mão de obra dos porteiros? Foi mandando embora. E aí você contrata o zelador. O zelador, ele trabalha das 8 até as 17, certo? Você paga um valor de salário menor para ele. E ele, o que ele faz? Ele só cuida ali daquele sistema, ali da portaria e tudo mais, mas ele não é porteiro, ok? Ele só zela pelo ambiente. Então, redução de custos, melhoria da qualidade, sistemas automatizados. Então, sistemas automatizados aí, né, podem realizar tarefas com alta precisão, minimizando erros humanos e aumentando a qualidade dos produtos finais, né?
Traduzindo para vocês, esse equipamento CLP, inversor de frequência e também que nós trabalhamos com robótica, vocês acham que eles vai lá para a festa, bebe e não comparece ao serviço aí no outro dia? O robô CLP, inversor de frequência, cansa? Não, né? Então, nós temos então melhoria da qualidade, aumento da segurança, a automação pode ser usada para realizar tarefas perigosas, né? Certo? Reduzindo o risco de acidente e lesões ocupacionais. Ok? Flexibilidade na produção. Sistemas automatizados podem ser facilmente reconfigurados para acomodar diferentes produtos e processos, aumentando a flexibilidade de produção. Funcionamento dos equipamentos da malha de água e do tanque de cozimento. Vamos explorar em detalhes o funcionamento dos equipamentos da malha da água, como bombas, válvulas e sensores, além do tanque de cozimento. Ok? Exemplo aí, ó, pessoal. Isso é um exemplo, né, de controle de nível típico de caldeira tipo água tubular. Então, nós temos aí, ó, exemplo. A entrada da água aqui, ó. Temos a entrada da água. Isso aqui é um controlador, certo? Né? De vazão. Beleza? Uma válvula controladora de vazão. Aqui tem um sinal aqui, ó, que faz um conversor elétrico pneumático, ok? Que ele faz a conversão aí, beleza? De pneumático para elétrico. Aqui nós temos o sinal de 4 a 20 mA, que geralmente é utilizado aí na nosso sistema de automação. Aqui nós temos o controlador indicador de nível, o L é do inglês, que é de nível, tá? Aqui nós temos o set point, né? Nós temos a variável manipulada aqui, né? Que é o MV, né? Aqui é o nosso controlador de nível. Então, pessoal, então repete aí pra gente. Controlador indicador de nível, tá vendo que indica? Aí tá indicando SP, que é o set point. Set point é o valor que você quer alcançar, certo? E o PV, professor, é a variável, né? É a variável que a gente utiliza aí, né? Para fazer o nosso controle. Então, dando continuidade aí, nós temos aí nosso SP, set point, MV e o PV, ok? Certo? Aqui é o transmissor de nível, aí ó, T de transmissor, L de nível, transmissor de nível. Aqui é a saída, né, de queima. Aqui se vai ver fogo, é fogo mesmo. Fogo mesmo. Aqui é o queimador, tá? Tubulação inferior ou tubulação de lâmina. Tubulação de vapor, que é a água. Aqui é a linha de vapor. Então, aqui é um exemplo aí que nós temos aí de controle de nível de caldeira, que é caldeira de água tubular, tá? Caldeira a gente trabalha com sistema de aquecimento. Ok, galera? Legal. E aí você trabalha com sistema de vapor. Beleza? Certo? Desafios encontrados. Abordaremos desafios enfrentados no desenvolvimento do programa de CLP, como a integração dos equipamentos e a necessidade de garantir segurança e confiabilidade do sistema. Então, aqui dando um exemplo aqui, ó, certo? Sistema de automação com controle de nível que o professor Alan fez na aula prática lá, certo? Com os alunos, com o supervisório. Então, imagina que você, foi o que eu falei para vocês, vocês montam o software, o hardware. Hardware é a parte física. Software é o nosso programa que a gente utiliza, certo?
E aí nós temos a IHM. A IHM é a interface homem-máquina. Você imagina que você consegue aí fazer a verificação de nível alto, nível baixo, ligado, desligado, se está subindo o nível, se está descendo o nível, se a bomba está ligada, se a bomba está desligada, entendeu? Então, dá um exemplo aqui para vocês. Isso aqui foi a aula prática do professor Alan. Então, esse aí é um supervisório aí, né? Certo? Que a gente utilizando aí com o nosso CLP, ok? Aqui é outro sistema aqui, o professor Alan passou também, olha lá. Tá vendo? Depois vocês acessam lá o canal do professor Alan que vocês vão estar assistindo legal lá. Então, aqui é a nossa automação industrial aí. Nós temos aqui o nosso supervisório. Desenvolvimento do programa do controlador lógico programável. Então, nós temos aí a análise de requisitos. Aqui discutiremos a análise dos requisitos do projeto e a definição, né, necessárias do programa. 2. Programação lógica. Detalharemos o processo de programação lógica, incluindo definição de comandos, condições e sequência de operações. 3. Testes de depuração. Explicaremos aí como foram os testes realizados, os testes de depuração do programa, visando garantir o seu correto funcionamento. Aí sim, agora tem aí o nosso desenvolvimento do programa no controlador lógico programável, o exemplo, que era aquele que eu estava passando lá. Então, aqui, finalizando, né? Teste de validação do programa, simulação virtual, ensaios de ambiente controlado e teste de integração. Simulação virtual, você faz aí o programa e a gente consegue fazer a simulação virtualmente. Ensaios do ambiente controlado, né? Comentaremos aí sobre os ensaios realizados em um ambiente controlado utilizando equipamentos reais para testar o software do CLP. Os testes de integração realizados para verificar a interação entre o programa do CLP e os demais sistemas da planta. Conclusão. Vamos concluir aí destacando a importância do desenvolvimento do programa do CLP para o controle eficiente dos equipamentos da malha, da água e do tanque de cozimento, além dos desafios superados e a obtenção dos resultados positivos. Galera, legal, então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, certo? Desejo a vocês aí uma ótima semana, ok? Certo? Lembrando que essa matéria aí ela é super legal e bastante utilizada na indústria, que é o CLP, que é o controlador lógico programável. E nosso sistema de automação industrial envolve CLP, inversor de frequências, sensores, sensor raio-x, sensor de peso, sensor indutivo, capacitivo, foto. E aí o professor Alan vai dando um exemplo para vocês sobre sistemas de automação com inovação e tecnologia. Obrigado aí, tenha uma ótima semana e fica com Deus. Tchau, tchau.